Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para você que está aprendendo a língua grega. Pedi aos meus alunos que eles fizessem uma tradução de Mateus capítulo de número 6, do 9 ao 13. E poderia utilizar o texto majoritário, o texto crítico. Para nós não importa que texto grego você vai utilizar. O importante é você fazer a tarefa de casa. Pois bem, eles fizeram um ótimo trabalho, fizeram as classificações, também tiraram lições do texto. O nosso curso é voltado dentro desse prisma, dentro desse quesito, onde as pessoas aprendem a língua grega e também vai cada vez mais entendendo sua forma original. E é simples, e podemos traduzir, claro, de forma literal, de forma dinâmica e também de equivalência formal. Nós não prezamos por uma tradução de equivalência parafraseada, ou seja, parafrasear as palavras de Deus perde bastante o seu sentido usual e também o seu sentido comum. Pegamos o texto de Mateus, capítulo número 6, claro, aqui nós temos aqui o texto do Novo Testamento grego, está só em grego isso aqui, e trabalhamos com os alunos. Quanto mais nós nos soubermos, ou seja, quanto mais nós decorarmos vocabulários, ficaria muito importante para nós fazermos, claro, tradução diretamente e dispensa em primeiro momento um léxico. Então, muitas vezes nosso curso é voltado a isso. Chamamos isso de decoreba. Então, vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, diz assim: Rutos proseucheste remin. Assim, portanto, orarei vós, ou orai vós, Pater Remon, roentus ora nós. Pai nosso, o que estais no céu. Hagiastitu to onomasu, santificado seja o seu nome. El teto rebasleiasu, venha o teu reino. Geneteto totelemasu, seja feito a sua vontade. Hos en urano epi ges, kai epi ges, como no céu e sobre a terra. Ton arton remon, o pão nosso. Ton epiusion dot remin, semeron, o pão nosso, o necessário. Dai-nos hoje. Kai af remin, e perdoa-nos, ta ofeleima ta remon. Perdoa-nos as nossas ofensas. Hos kai remes, afecamentos, ofeiletai remon. Como também nós perdoamos, ofeiletai remon, perdoamos os nossos devedores nossos, ou seja, os nossos devedores. Caime esenenques remas e peirasmo, e não nos conduza para a tentação, e não nos deixe cair em tentação. Alarças remais apoto podero, mas livra-nos do maligno ou do mal. Então, aqui está o texto dentro da língua grega e nós trabalhamos esse texto de forma bem plena. Desta forma, sem nenhuma tradução na nossa mão, sem nenhum léxico na nossa mão, já fizemos esse trabalho e as palavras têm que ficar na nossa mente. A gente pode até errar algumas coisas, mas nós temos que, pelo menos, forçar a nossa memória daquilo que nós trabalhamos, daquilo que nós aprendemos para aplicarmos no texto. Então isso é muito importante. E a lição do texto é a oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos e também a nós. Um problema hoje que é ressaltado, ou que se ressalta, é a teologia da prosperidade. Que ensina que a oração do Pai Nosso, lá, os verbos eles estão no modo imperativo. Portanto, estando nesse modo, você pode ordenar. Não é pedir, mas é ordenar, é uma ordenança. Você deve fazer a Deus. Eles estão lendigando, ou seja, lendigando. Estão errados. Não conhece grego, não conhece gramática, não conhece sintaxe, muito menos a Bíblia Sagrada dentro da língua original. Pessoal, quando nós temos um imperativo, nós temos um imperativo realmente de ordenança, que ordena. Nós temos também um imperativo de pedido, o imperativo de negação, o imperativo volitivo, o imperativo permissivo, imperativo condicional. A pergunta que nós fazemos, que eu faço, que imperativo está aqui? É claro, de acordo com os gramáticos, isso aqui é o imperativo de pedido, aonde o inferior pede ao superior
E a forma imperatival aqui não quer dizer de ordenança, porque quando nós temos de ordenança, a ordenança propriamente dita de ordem é do superior ao inferior. Aqui é do inferior ao superior. Isso é muito importante aqui. E as pessoas não conseguem entender. Uma vez que você não entende o texto original, a sua teologia ela é fraca, ela é fracassada a partir do texto em si. A partir do texto. Ela é fracassada. Uma teologia que não serve. Uma teologia que está levando muita gente ao erro. A querer exigir aquilo que não lhe pertence. Tudo pertence a Deus. Praticamente nós não temos nada no sentido, por exemplo, teológico, espiritual. Tudo provém dele, para ele e por meio dele. Da mesma forma, falamos nisso, se nós pegarmos Lucas, que é o paralelo, Lucas capítulo 11, e olharmos esse texto, nós temos, claro, uma mensagem muito importante para nós. E os discípulos transmitiram isso. Lucas, outro evangelho agora. Lucas, vamos para Lucas capítulo 11. Opa, perfeito. Lucas capítulo de número 11, pessoal. Pronto, Lucas capítulo de número 11, diz assim: Kai egenetu entu einai auto en topo tini prosecomenon. O que nós temos aqui? Kai egenetu. E aconteceu entu einai, ao estar auton ele em topo tini em algum lugar, prosecomenon, orando. Hos e pausato. Quando terminou, epentiston matheton autopros auton, ou seja, disse-lhe um de seus discípulos, para ele, ou seja, para Jesus, Kyrie, Senhor, didaxon remas, ensina-nos, prosel Christai, ensina-nos a orar, Kathos kai Ioannes edidaxken tu matetais autu, assim como João ensinou aos seus discípulos. Ependi autos, porém disse-lhes, Rotam proseu chester legate, quando orardes, dizei, Pater, hagiaste tu to nomasu, Pai, santificado, hagiaste tu, santificado to nomasu, o seu nome, el teto rebasleasu, venha o teu reino, ton arton remon ton epiosion, didon remin tokap remeran. O pão nosso, o necessário, dá-nos a cada dia. Kai afe remintais hamartia remon, e perdoa os nossos pecados. Kaigar autoi afiomen panti afelonti remin. Assim, pois, nós perdoamos os nossos ofensores ou devedores. Taimi esenenkes remas en peirasmon, ou seja, e não nos conduza, nos deixe ir para a tentação. Aqui é o texto, e o segredo está aqui. Os discípulos epentiston matetum autu pros auton, ou seja, disse-lhe um de seus discípulos para ele, ou seja, para Jesus, Kyrie didascon remas prosel que estai, Senhor, ensina-nos a orar. Aí diz, Cato kai Ioannes edidasken tus matetais autos, ou seja, como também João ensinou os discípulos dele, ou seja, os seus discípulos. Aí Jesus vai ensinar, dizendo, ependis autos. Disse-lhes, rotan prosel geste legate, ou seja, quando orardes, dizei. Muito importante o princípio que Jesus ensina. Não é um princípio de ordenança, de pedido, de uma tal forma que você é o soberano e Deus é o serviçal. Não. É um pedido de um servo para o Senhor. Porque quem é pai é Ele. E nós somos filhos. Fico com esta palavra, fico com essa mensagem. Essa mensagem é para os meus alunos e também para você que está acompanhando por esse meio de comunicação. Paz e graça a todos em Cristo Jesus. E nunca esqueça
do texto bíblico. A maior forma de aprender a palavra de Deus, claro, existem outras formas, mas a língua original, a língua grega, ela é uma poderosa ferramenta para a exegese bíblica. Não seja enganado. Estude a palavra de Deus. E se quiser fazer um curso conosco, estamos aqui para ensinar a palavra de Deus na língua original. Paz e graça.